happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Este vídeo é um pequeno ensaio acerca do tema liberdade, tecendo alguns comentários cristãos e filosóficos, mas sem nenhuma intenção ou pretensão de esgotar o assunto, deste tema. A coleção do livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, apresenta no capítulo 2, versículos 16 e 17 do livro de Gênesis, que ordenou Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás, deixando claro que não existe liberdade sem limite. E ao longo dos séculos, os homens vêm buscando o sentido da liberdade. E na busca pela liberdade, o ser humano criou e fundou reinos, fez a cisão e fusão de nações. Em nome da liberdade, fizeram guerras, conluios, negociatas e revoluções. Em nome da liberdade, homens deram a sua própria vida. Outros mataram os próprios irmãos. Alguns traíram ideais, alguns se venderam por dinheiro, outros por poder, outros por amor e muitos por esperanças vãs. E o homem não se lembrava, no curso da história, que não existe liberdade sem limite. Mas afinal, o que é a liberdade? Em nome dela, o homem pode vender a própria honra? Pode trair os seus iguais? Pode se esquecer dos seus ideais? Para a filosofia, a liberdade é definida como a ausência de oposição. E neste sentido, o homem, para ser livre, não deve e não pode ser impedido de fazer o que tem vontade, dentro das suas capacidades. Para Aristóteles, é livre não aquele que vive sem leis ou contra a lei, mas aquele que vive de acordo com as leis que ele mesmo elaborou, ou às quais dá o seu consentimento livre. Sócrates mencionou que, mesmo o cidadão livre pode ser escravo, se não tiver desenvolvido a condição de qualquer virtude. A liberdade deve ser muito valorizada. Todos queremos ser livres, mas será que já entendemos o que é liberdade? A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, também da Bíblia, diz que devemos viver como pessoas livres, mas não podemos usar a liberdade como desculpa para fazer o mal. E é isto que a humanidade tem feito no decorrer da história. Se buscarmos na história do Brasil, temos um homem chamado Tiradentes, que buscou a liberdade do Brasil por considerar um absurdo pagar à coroa portuguesa 1/5 de tudo quanto se arrecadava na colônia, além de outras coisas. E Tiradentes, juntou-se a outros homens com o mesmo ideal, mas foi traído por um deles e morto por desejar a liberdade. O Dr. King, foi mostrado no início do vídeo, buscava a liberdade através do reconhecimento de direitos civis para todos os homens, negros e brancos, mas ainda hoje ecoa na nossa história, a história do ser humano, o desejo por liberdade. E para você, o que é a liberdade?